Olá, eu sou a professora Gisele Dutra, sou professora da Educação Básica no município de Serra, estado do Espírito Santo, no Brasil. Sou coordenadora e professora no curso de formação de professores Pedagogia da Rede Docton de Ensino e sou mestranda em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pesquiso na linha da fenomenologia. Pois bem, como professora, o meu olhar para a vida está sempre voltado para as práticas educativas. Como mulher, sou mãe por adoção de 2 crianças, a mais que eu encontrei na vida há mais de 10 anos. Dessa forma, vou explicar melhor por que a escolha desse tema para a pesquisa acadêmica e científica. O tema do meu trabalho é uma fenomenologia de sentidos sobre adoção tardia e inclusão escolar. A linha de pesquisa fenomenológica leva o pesquisador a enxergar os fenômenos a fim de compreendê-los. E enxerga que o pesquisador também é um sujeito inserido no processo da pesquisa e muitas vezes inserido no próprio fenômeno. Portanto, pesquiso por quê? Vivo na pele a adoção tardia, fazendo referência ao sujeito carnal discutido na obra de Merleau-Ponty. Meu encontro com meus filhos se deu quando eles tinham 10 e 3 anos, chegando juntos à nossa família. O processo de adaptação em uma nova família durante a infância envolve muitas vezes uma história de abandono, de institucionalização e de recortes de vivências múltiplas. Portanto, muitas vezes, a disponibilidade afetiva dessas crianças pode estar encoberta por traumas, e traumas que são advindos de sucessivas rupturas de vínculos. A escola está nesse contexto de adaptação, nesse novo momento de vida. Por isso, eu compreendo que é urgente e necessário conduzir a temática da adoção para a pauta da formação de professores, para que possa auxiliar os professores na compreensão do fenômeno que é a chegada da criança ou do adolescente numa nova família, num novo contexto familiar, e assim favorecer a potencialização do aluno adotado tardiamente, para que ele possa construir a sua identidade e, nesse momento tão delicado de construção de vínculo, possa se sentir pertencente a esse novo contexto. Grande parte das pesquisas de adoção estão no campo da psicologia, que é fundamental para compreender o mundo infantil. Mas nós não podemos restringir os estudos a uma área da ciência. É preciso trazer a adoção para o campo da educação, porque em nossas escolas, muitas vezes o fracasso escolar, a deficiência ou a dificuldade de aprendizagem se justifica ou está associado ao processo de adoção, que traz em si a história de abandono e de institucionalização. Nesse sentido, a pesquisa apresentada neste congresso tem um viés educativo inclusivo e é fundamental para a desconstrução de modelos inatistas de fracasso escolar. É importante considerar que existe no imaginário coletivo uma série de tabus e preconceitos relacionados à adoção. Tabus e preconceitos, muitas vezes também construídos em torno da falta de informação, da falta de conhecimento, de compreensão do fenômeno da adoção. Diante dessa situação e do que vivi com os meus filhos quando chegaram, e após a chegada dos meus filhos, tendo contato com inúmeras famílias por adoção que passam pelas mesmas dificuldades,
eu me perguntei: como se dão as inter-relações iniciais entre a escola e a criança adotada tardiamente? Essa pergunta torna-se o problema da minha pesquisa, aquilo que eu buscarei, ou tenho buscado, enxergar melhor e compreender. Dessa forma, o meu objetivo torna-se desvelar o que ocorre nos primeiros contatos da criança adotada tardiamente com a escola. E desvelar na perspectiva fenomenológica significa, de fato, descrever, mostrar, evidenciar como é esse processo dos primeiros contatos da criança adotada tardiamente com a escola. Para isso, nós pretendemos, como objetivos específicos, evidenciar as narrativas de todos os sujeitos que estão envolvidos nesse processo: as crianças, as famílias por adoção, os professores que acompanharam e que estiveram presentes nesse momento. E, como segundo objetivo específico, pretendemos elaborar vídeos que favoreçam a compreensão desse fenômeno para que, no currículo de formação de professores, haja material disponível que contribua para a reflexão desses docentes acerca das experiências vividas, desveladas pela pesquisa. O nosso referencial teórico baseia-se, primeiramente, na fenomenologia, no olhar fenomenológico, a partir de Vitor Gomes, de Yolanda Cintrão Forghieri, na perspectiva do envolvimento existencial e do distanciamento reflexivo, e no conceito de adoção tardia, apresentado por Malizete Maldonado Vargas. Na perspectiva da educação, nossa discussão traz o olhar de Paulo Freire, uma vez que discute autonomia, esperança e liberdade por meio do diálogo com os conceitos de escola, educação e inclusão. Outras pesquisas que favorecem a compreensão do universo adotivo e da adoção tardia, uma vez que o tema conta com produções acadêmicas mais recentes, também são trazidas à luz nessa pesquisa, como as pesquisas de Pauli, Castro e Souza. A metodologia fenomenológica traz em seu bojo algumas ferramentas que nos possibilitam colocar em prática a forma de pesquisar do fenomenólogo. Para a coleta de dados, nós utilizamos o diário de campo. O diário de campo do pesquisador contém o registro de todas as informações da pesquisa, tanto dos fatos quanto das falas. No diário de campo também vimos o planejamento das ações do pesquisador. As entrevistas, que são feitas ao longo do período de observação e acompanhamento do fenômeno, elas possuem um roteiro flexível. Não são diretivas. São perguntas que oportunizam que o sujeito dialogue, expresse aquilo que ele sente, aquilo que ele vê. Ele é aberto para captar as informações de forma não diretiva, como acabei de dizer. A partir dessas narrativas, que envolvem também memórias e vivências desses sujeitos, aplica-se a versão de sentido, que, segundo a Matuzzi, significa o registro imediato da percepção do pesquisador após cada experiência de contato com o sujeito da pesquisa e com os espaços da pesquisa, para que, posteriormente, essa leitura seja feita de forma a enxergar melhor os elementos que envolvem esse fenômeno. O distanciamento reflexivo que Forghieri propõe
significa fazer o registro imediato, afastar-se dessas informações por algum tempo e retomar a elas para leitura algum tempo depois, para daí extrair a percepção mais pura daquilo que o fenômeno revela diante de nós. A pesquisa fenomenológica, ela não almeja a intervenção no fenômeno estudado. Ela não objetiva responder os dilemas da problemática, mas sim elucidá-la de forma descritiva, a fim de favorecer a compreensão e a reflexão sobre a prática pedagógica. As narrativas e as vivências dos sujeitos da pesquisa evidenciam a importância de se considerar o imaginário social sobre a criança adotiva. As dúvidas, as curiosidades que emergem das pessoas e sobre a sua trajetória envolvem conjecturas sobre as causas do abandono, a vitimização da família biológica, os motivos que levam uma família a adotar, além de muitos outros dilemas. Como eu disse, o imaginário coletivo está recheado de informações, de curiosidades e de dúvidas acerca do universo adotivo. Mais ainda da adoção tardia. Vale ressaltar que Maurizete Maldonado Vargas considera a adoção tardia as crianças adotadas a partir dos 3 anos de idade, quando ela já se enxerga como um pouco mais independente do mundo adulto, quando pode se alimentar sozinha, por exemplo, né? A adoção tardia, como mais um elemento de discussão sobre inclusão na escola, está relacionada à busca de estratégias, ou pelo menos de um olhar mais cuidadoso sobre essa criança e esse adolescente recém-chegado numa nova família e possivelmente numa nova escola. Essa percepção cuidadosa em relação a esse sujeito requer pensar em como a escola pode colaborar para o pleno desenvolvimento das suas potencialidades, respeitando o seu momento e a sua história de vida. Essa pesquisa volta-se para o momento da chegada da criança numa nova família, o momento de adaptação e criação de vínculos. Por isso que o tema o recorte do tema são os primeiros contatos com a escola no pós-adoção. Em conclusão, não podemos cair no fatalismo ou no determinismo, frutos de uma visão preconceituosa sobre pessoas que passaram por situações de ruptura. É preciso reconhecer os alunos sem generalizações sobre os seus sucessos e fracassos. Assim, nós acreditamos que a escola que consegue enxergar os contextos dos seus alunos para desenvolver um trabalho comprometido com a formação integral de um sujeito, torna-se um local muito importante para a reconstrução de relações e sentidos. Para as crianças e adolescentes adotados tardiamente, e para todas as outras crianças e adolescentes da escola. E ela pode contribuir significativamente e intencionalmente para o seu sucesso. Em conclusão, porque nós estamos aqui fazendo a leitura, desvelando o contato com a escola de um grupo de sujeitos. Quantos outros se dão em momentos e situações diferentes e que nos trazem informações tão ricas e preciosas quanto essa pesquisa, quanto o universo dos sujeitos pesquisados aqui. Por fim, o que nós chamamos de pós-escrito, o que emerge dessa pesquisa é a produção de material e disponibilização desse material para a formação de professores. A pesquisa fenomenológica, ela não almeja a intervenção no fenômeno estudado, como já nos referimos aqui. Ela não objetiva responder os dilemas da problemática, mas sim elucidá-los para fornecer materiais e aporte reflexivo para os docentes. Os dados e enunciados podem servir como aporte para as novas práticas e novas formas de pensar.
Diante disso, e a partir dos dados produzidos, dos dados socializados, produziremos videoaulas com uma revisão do vivido sobre as temáticas adoção tardia, fenomenologia e inclusão. Esses vídeos serão postados no canal do Grupo de Pesquisa Fenomenológica da Universidade Federal do Espírito Santo e esperamos que sirva, de fato, para a ampliação do entendimento de inclusão e da riqueza que é a diversidade humana. Nossas referências neste trabalho apresentado no Congresso são Vitor Gomes, Marisete Maldonado Vargas e Yolanda Cintrão Fournier, além da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil. Agradecemos imensamente a oportunidade de socializar aquilo que é latente, que emerge de nossas vivências, para contribuir com outras vivências e outras histórias. Obrigada.